Fala galera, tudo bem com vocês? Isso é um privilégio nós estarmos reunidos na presença do nosso Deus. Quero agradecer ao Odak pela oportunidade de participar dessa série tão importante, tão especial, e penso que nós estamos vivendo os últimos dias da história deste mundo. E não é à toa que Deus escolheu a mim, escolheu também você para vivermos isso, para vivermos intencionalidade. O assunto que nós estamos tratando nessa série é um assunto especial, que fala da intencionalidade não apenas de Deus, não apenas de Jesus, mas também a intencionalidade do Espírito Santo. São 3 pessoas trabalhando para me salvar e também para te salvar. Então, louvado seja Deus porque você está aqui. E saiba que se você está aqui presencialmente, se você está aí assistindo esse culto online, você é prova de que o Espírito Santo existe. Porque nós estamos orando por você já há algum tempo, mesmo talvez sem conhecer você. Mas eu tenho certeza que Cristo ele te conhece. E eu quero te convidar nessa noite a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 3. O livro de Atos é um livro assim, diferente. Traz alguns enredos, algumas histórias extraordinárias de um povo especial. E quando eu olho para Atos, principalmente no capítulo 3, eu consigo enxergar pessoas que não são diferentes de mim. E talvez pessoas que também não são diferentes de você. Pessoas que são falhas, pessoas que talvez sejam desprezadas pela sociedade. Mas quando a intencionalidade de Cristo alcança, quando a intencionalidade de Deus penetra no coração, quando a intencionalidade do Espírito Santo alcança, são pessoas que são transformadas, restauradas e, pasmem, conseguem fazer coisas grandiosas mesmo sendo pessoas tão pequenas. Olha só o que o relato bíblico diz aí no livro de Atos, capítulo 3. Você está aí com a sua Bíblia, acesse ela aí no seu smartphone ou física, como eu estou com ela aqui, ó. Olha só o que diz capítulo 3 de Atos. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9, e era levado um homem coxo de nascença, ao qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para o quê? Pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e a João, que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Versículo 6. Pedro, porém, lhes disse: eu não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, anda. Para mim, isso é extraordinário. E eu não sei para você, o relato bíblico aqui, ó, conta a transformação, a história de vida de um personagem que era levado diariamente à porta do templo chamado Formoso para ter um encontro com as pessoas, para receber uma esmola. Eu não sei se você já passou por algum perrengue na vida. Não sei se você já saiu de casa assim, eu preciso arrumar um dinheiro, nem se for 10 conto, 10 reais. Aí você anda caminhando assim, ó, precisando receber. Todas as vezes que eu precisei e eu fiz isso, eu não achei dinheiro. Não sei você. E é estranho, né? E às vezes a gente ora e fala assim: Deus, se me desse 10 reais já ajudaria tanto. 10 reais já me favorecia tanto. Mas olha só, a Bíblia fala que nesse relato, um homem ele era colocado diariamente à porta do templo, para que lá ele pudesse pedir esmola. E eu fico pensando assim, quem levou esse cara até lá? Quem eram esses personagens, esses amigos, que diariamente tinham o trabalho de colocá-los lá? E eu fico pensando assim, qual era a intenção daqueles homens? Porque ó, quando alguém está no perrengue, a gente sempre tem se dispõe a ajudar. Só que já parou para pensar que quando é demasiadamente grande o tempo e parece que não se resolve, a gente tem a tendência de não mais fazer. Parece que a nossa intencionalidade vai mudando conforme a rotina. Mas a Bíblia fala que aquele homem era colocado diariamente à porta do templo. E aí surgem 2 personagens principais. Para mim, Pedro, um cara fora de série, fora do comum, e João. Só que aqui a Bíblia faz questão de destacar a imagem de Pedro, e é Pedro que toma a iniciativa. E Pedro ele fala assim, eles estão subindo, o relato bíblico diz, né, indo para a igreja, para orar, e aí ele olha para aquele homem, e o homem lá sentado, deitado, a Bíblia não relata, mas que estava lá na porta Formosa,
olha atentamente para eles e fala assim, me dá alguma coisa. E aí agora você tem Pedro, Pedro, esse é o personagem, que fala bem assim, eu não tenho ouro, não tenho prata, não tenho nada, mas tudo que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Não sei se para você faz sentido isso. Para mim não faz sentido nenhum. Ser Pedro que toma a iniciativa. Sabe por quê? Porque se você voltar a sua Bíblia e for olhar um pouquinho para trás, você vai descobrir em João um Pedro que não é esse João. É um Pedro que, quando tem a oportunidade de bater no peito e falar assim, não, eu sigo Jesus. Ele nega Jesus. Então, para mim, não faz sentido ter um Pedro que olha para a cena e fala assim, olha para mim, eu não tenho dinheiro, não tenho ouro, não tenho prata, mas tudo que eu tenho é a presença de Jesus na minha vida. Em nome desse Cristo, levanta e anda. Para mim não faz sentido nenhum. E sabe que por muito tempo eu fiquei pensando e repensando e estudando a Bíblia, tentando buscar a solução para isso. E para mim não faz sentido nenhum ter um Pedro que nega Jesus. E quando as pessoas se encontram com Pedro e naquela situação, e olha só, o próprio Cristo já tinha advertido a Pedro, fala assim, Pedrão, se liga, mano. Se você não vigiar, brother, vai chegar um momento que você vai me negar. E quando a gente só olha assim, de maneira superficial, a gente parece que se sente poderoso, né? E fala assim, mano, mas Pedro é um vacilão, né? O próprio Jesus já tinha falado, moleque, segura, se você não vigiar, você vai me negar. E aí, Jesus, o próprio Cristo já tinha advertido. E aí quando chega na situação, Pedro, ao invés de falar assim, opa, o mestre havia me dito, vou fazer diferente. Porque quando você conhece a Jesus, você precisa ser transformado. Mas aqui a gente não tem um Pedro transformado. Ué, não andou com Jesus um período e não foi transformada? Sabe o que eu fico pensando? E olho para a minha própria vida. Talvez eu esteja na igreja ou talvez eu esteja vivendo um evangelho aí dizendo que eu conheço a Cristo, mas verdadeiramente eu não o conheço. Porque quando eu conheço a Jesus, eu preciso ser transformado. Pedro andou com Jesus, Jesus deu a letra para ele, falou assim, vigia, vaso, se você não vigiar, você vai me negar. Alguém olha e fala assim, isso aí não é Pedro? Isso aí acho que é discípulo desse cara aí que vai ser, né, açoitado aí, vai para a cruz. O que Pedro faz? Nega. Pedro nega Jesus. E ele fala assim, não conheço. E aí pela segunda vez alguém olha e fala assim, esse é Pedro, sim, não, esse é um deles, ele era discípulo desse cara aí. E aí Pedro fala assim, não, acho que é algum equívoco aqui. E pela terceira vez alguém pega e fala assim, não, é você sim. E aí Pedro fala o quê? Eu não conheci. Pedro é conhecido como filho do trovão. Não sei se você também é assim, trovão. Às vezes eu sou, principalmente no trânsito. Quem me conhece sabe, é uma luta, né? Você ser diferente. E aí Pedro, eu penso nessa cena de Pedro já assim, bravão, né? Filho do trovão. Trovão já dá logo uma... e tal. Eu já penso em Pedro bravão, falo assim, não, eu não conheço e tudo mais. E aí, o que acontece? O galo canta. Quando o galo canta, Pedro chora amargamente. Porque ele negou a Jesus. Quando eu começo a entender quem é Pedro, eu olho para a minha própria vida e penso assim, eu não sou tão diferente de Pedro. E eu quero te fazer pensar num contexto ainda maior. Que Pedro, quando ele nega Jesus, ele está temendo ser preso e perder a sua vida. Eu, diferente de Pedro, já neguei a Jesus por muito pouco, muito menos. De talvez ser aceito por algum grupo de amigos. Talvez você e eu já negamos a Jesus porque, se eu falar não para essa menina agora, ela vai me dispensar. Talvez se eu falar não e ceder à tentação de ir, né? De me relacionar com essa pessoa desta forma, que não é a maneira como Jesus quer, ela vai me deixar ou ele vai me deixar. Consegue perceber que a gente nega Jesus em atitudes muito pequenas, mas quando a gente olha para a vida de Pedro, para o relato bíblico de Pedro negando a Jesus, a gente tem a ousadia de falar assim, Pedro é um vacilão. Porque se o próprio Cristo tivesse me advertido, eu jamais faria isso. Posso te falar uma coisa? Hoje, Cristo fala ao meu e seu coração através da atuação do Espírito Santo. O problema é que às vezes a gente está tão ocupado, tão desinformado ou tão alheio que a gente não consegue ouvir a voz do Espírito Santo soando no nosso coração.
E talvez seja por isso que a gente tenta preencher a nossa vida com outras coisas. Posso falar? O vazio que a gente sente no coração, ele só será preenchido com a presença de Cristo Jesus, com a presença do Espírito Santo, porque Ele plantou a eternidade no nosso coração. Só que ainda não faz sentido olhar para esse relato de Atos capítulo 3 e ver que agora Pedro toma a iniciativa e fala assim: olhe para mim, olhe para nós, eu não tenho dinheiro, não tenho ouro, não tenho prata, mas tudo que eu tenho, eu te dou. Tudo que Pedro tinha, sabe o que era? A presença de Cristo Jesus. Tudo que Pedro tinha era o Espírito Santo. Mas não faz sentido ainda assim pensar em tudo isso. Porque qual era a diferença daquele Pedro que nega Jesus para esse Pedro agora que tem a ousadia de bater no peito e falar assim: olhe para mim, eu não tenho dinheiro, não tenho nada neste mundo, mas tudo que eu tenho eu te dou. E se você continuar lendo o relato, você vai entender que Pedro coloca a mão, estende a mão e aquele coxa, aquele pobre coitado, é levantado e ele olha e fala assim: uau, fui transformado. Que Pedro extraordinário é esse? Posso falar? Não existe um Pedro extraordinário. Porque o Pedro que existe é um Pedro vacilão, é um Pedro mesquinho, um Pedro que nega Jesus. Mas quando Pedro entende quem ele é e quando ele entende o que está descrito em Atos capítulo 1, e eu quero te convidar a abrir aí a sua Bíblia, Atos capítulo 1, no versículo 8, aí a gente começa a entender quem de fato é esse novo Pedro, quem de fato é esse ser humano que agora tem a ousadia de bater no peito e falar assim: olha aqui para mim, eu não tenho dinheiro que você acha que é o suficiente para transformar a sua vida. Eu tenho algo melhor ainda, que a pessoa de Cristo Jesus é o poder do Espírito Santo que vai mudar e vai modificar não só a minha vida, mas a sua vida também. Olha só o relato de Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis o quê? Poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Você consegue entender agora quem é Pedro? A atuação desse Pedro só é possível, só é extraordinária, porque Pedro recebe poder do Espírito Santo. E o mesmo poder que Pedro recebeu, cada um de nós podemos receber. Cada um podemos ser referência, relevante para a história deste mundo. E eu posso falar, Deus ele não precisa de mim, de você, mas Ele faz isso e Ele nos chama para uma missão única e exclusivamente para nos salvar. Porque todas as vezes que Ele nos dá a oportunidade de chegar a Ele, é para sermos salvos. Todas as vezes que Ele nos convida para essa missão, não é à toa. É para a gente ser salvo. Só que olhando apenas para nós, sem a pessoa de Cristo Jesus, sem o poder do Espírito Santo, nós não somos nada. Pedro, sem o Espírito Santo, era Pedro, filho do trovão. Pedro, cheio do Espírito Santo, se torna alguém o quê? Extraordinário, capaz de mudar a história da vida de um ser humano. Você consegue compreender que se nós hoje tivermos o poder do Espírito Santo agindo em nós, nós seremos testemunha, não apenas no Capão Redondo, não apenas na cidade de São Paulo, mas em todo o mundo. Cristo conta comigo, com você. Mas eu preciso te falar uma coisa muito importante, que Pedro, ele aprendeu as duras penas. Quando ele diz assim, olhe para nós, sabe o que ele estava pedindo para a pessoa fazer? Me enxerga, olha a minha identidade. A identidade de Pedro passou a ser a identidade de Cristo. Mas posso te falar? Ter a identidade de Cristo é necessário ter renúncias. Para ter a identidade do Espírito Santo, é preciso haver renúncias. Mas eu quero te fazer lembrar ainda mais forte que Deus ele precisa de mim, não é que Deus precisa de mim e de você. Ele nos dá a oportunidade de sermos salvos quando a gente começa a praticar o bem, praticar a salvação para outras pessoas. E posso falar que se faz tempo que alguém não olha para você e fala assim: ei, você é cristão, você é crente,
talvez alguma coisa esteja errada. Talvez alguma coisa precisa mudar. Porque nós somos chamados para amar, salvar e servir na prática. Nós somos chamados para ser a imagem de Jesus para este mundo. E existe uma frase que eu falo sempre, e eu não me canso de falar nunca sobre ela, que é: talvez você e eu sejamos a única Bíblia que as pessoas estão lendo. E posso falar alguma coisa com sinceridade? Talvez você e eu sejamos o único Cristo que essas pessoas irão te conhecer. Quando as pessoas olham para nós, quando as pessoas olham para a minha vida, quando elas olham para você, elas conseguem enxergar a pessoa de Cristo Jesus? Nós estamos vivendo num mundo que está carente, desesperado pelo amor de Jesus. Só que uma única intenção, uma única atitude intencional foi suficiente para me salvar e salvar a sua vida. Jesus, ele se levanta antes de entrar o pecado no mundo e ele se oferece como sacrifício para mim e para a sua salvação. E o que é que nós vamos fazer em resposta a esse grande amor? Existe um mundo aí fora que precisa ouvir dessa mensagem de amor, de esperança e de salvação. Pessoas têm clamado, pessoas têm buscado. E sabe o que é mais extraordinário? Talvez você e eu não estamos tendo a oportunidade ou não queremos ter essa oportunidade de ouvir a voz do Espírito Santo, mas Ele está atento, ouvindo o clamor de um mundo perdido. Sabe que ano passado na Missão Caleb, na igreja do Parque Regina, na qual eu congrego, eu pude viver essa experiência na prática. Todas as vezes que a gente ora pedindo, né, Deus, faça sua vontade na minha vida, a gente precisa também entender que se eu estou disposto a orar, fazer essa oração para que Deus dirija o meu caminho, eu tenho que ter coragem de trilhar o caminho que Jesus vai me mandar. Mas olha só que coisa extraordinária nós vivemos no Caleb. Um jovem alheio aí, desconhecido de nós, mas do Espírito Santo nunca, começou a clamar a Deus. Ele tinha ganhado uma Bíblia um tempo atrás e ele começou a estudar a Bíblia e viu que lá na Bíblia estava descrito sobre guardar os sábados. E ele falou assim: olha, Senhor, do modo dele, orando da maneira dele, falou assim: eu preciso conhecer uma igreja que guarde os seus mandamentos, que tenha mesmo testemunho de Jesus, que me mostre, que faça, que seja relevante para a história deste mundo. Nós estávamos vivendo a Missão Caleb lá na minha igreja e nós sabíamos dessa oração. E aí decidimos, não sei porquê, hoje eu entendo que foi a atuação do Espírito Santo, de fazer distribuição daqueles livros. Sabe aqueles livros que às vezes a gente não olha, não entende e fala assim: igreja de novo, mais um ano, vamos gastar dinheiro para entregar esse livro, custa R$1. Não custa R$1. É a forma que a igreja encontra de fazer o evangelho, mas para que você tenha a oportunidade e condição de pagar R$1 numa literatura que custa muito mais. E aí a gente conversou e falou assim: beleza, vamos entregar esses livros. E aí liguei para alguns líderes lá da igreja e a igreja doou uma caixa de livros pra gente. Tinha livros do ano, livros anteriores, e aí a gente sempre estava atuando em uma determinada região e alguém teve a brilhante ideia de falar assim: não, bora para cá, para esse caminho que a gente nunca trilhou. E se esse Caleb, que a gente ainda não descobriu quem é, não tivesse tido a ousadia de trilhar o caminho, a gente nunca teria encontrado o André. O André tinha feito essa oração: Senhor, me mostra a igreja que é relevante, a igreja que guarda os sábados. O Espírito Santo direcionou tudo. E olha como isso é extraordinário. Em meio à Missão Caleb, passamos e distribuímos uma literatura da igreja para o jovem, para o André. Ele abriu e viu. Nós não carimbamos nenhum dos livros. Falo porque fui eu que peguei os livros. E eu não me lembro de ter carimbado e não lembro de ter dado ordem para ninguém na igreja fazer isso. O livro que ele recebeu tinha o endereço da igreja. No sábado seguinte, lá estava o André. E para honra e glória de Deus, nunca mais ele saiu de lá. Ele recebeu o estudo, recebeu a mensagem, foi batizado. E hoje também é uma testemunha, tanto em Jerusalém, quanto em Samaria, e também está disposto a ir aos confins da terra. Consegue entender quando o Espírito Santo está conosco, a gente faz coisas extraordinárias?
mas não é atuação nossa, não é o Negretes, não é o DAC, não é o nosso próprio nome. É Cristo Jesus. O quebra-cabeça da nossa vida nunca vai estar completa sem 3 pecinhas, chamadas Deus, Jesus, Espírito Santo. Talvez eu esteja falando para você que acredita muito em Deus, acredita no sacrifício de Cristo Jesus, mas não acredita na atuação do Espírito Santo. Posso falar? O quebra-cabeça da minha e da sua vida só vai estar completo se esses 3 personagens estiver presente na minha e na sua vida. Que Deus te abençoe, mas que Ele te incomode para que você busque, para que eu busque a presença de Jesus, para que a atuação do Espírito Santo seja real na minha vida, para que eu seja uma pessoa diferente hoje, para este tempo, para que eu tenha coragem, assim como Pedro, filho do trovão, gritar para esse mundo: olhe para mim, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas tudo que eu tenho é Cristo Jesus. Mas eu só posso dar para o outro aquilo que é meu, aquilo que eu tenho. Se eu não tenho Jesus no coração, se eu não tenho os frutos do Espírito Santo, eu jamais vou conseguir entregar isso para outras pessoas. E eu quero orar com você nesse momento para que Deus derrame o poder do Espírito Santo sobre a minha vida e sobre a sua vida. Querido e amado Jesus, te louvamos, Senhor, pelo dom da vida e por tudo que o Senhor faz por nós. Te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez nós temos a oportunidade de ter um encontro contigo, Deus. E aqui, agora, neste momento, Senhor, nós queremos implorar a presença do Seu Santo Espírito em nós, agindo na nossa vida, na nossa casa, transformando o nosso coração, Pai. De maneira especial, Senhor, abençoe tanto esses queridos amigos que estão aqui e principalmente, Senhor, esses que estão aí na telinha, no celular, numa TV, esses que estão angustiados, precisando da atuação do Espírito Santo sobre a sua vida. Senhor, olhe para nós, que nós tenhamos a ousadia de falar assim como Pedro: olhe para nós, nós não temos ouro, não temos prata, não temos dinheiro, coisas que esse mundo prega, mas nós temos Cristo Jesus, nós temos porção dobrada do Santo Espírito de Deus, que isso seja suficiente na nossa vida. Nós oramos e agradecidos somos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.